Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje nós vamos gravar mais uma videoaula para vocês falando de inversores de frequência, mais especificamente do inversor da WEG CFW08, ok? E nós vamos realizar a primeira parametrização para que a gente possa controlar todos os parâmetros do motor, ou seja, a sua velocidade, o seu sentido de giro, através da IHM do inversor de frequência, que a gente chama isso aqui de modo somente local, ok? Então vamos nessa! Pessoal, ó, então o primeiro parâmetro que a gente vai alterar aqui no inversor é o parâmetro, vamos apertar prog aqui, é o parâmetro 000. Por quê? Como você está vendo aí no manual, o parâmetro 000 é aquele que se chama parâmetro de acesso. Ou seja, é ele que vai habilitar você a acessar o inversor ou não. Se você quiser alterar a parametrização do inversor, você vai ter que inicialmente sempre alterar o valor do P000 para prog 5. Prog. Somente agora a gente vai poder ter acesso à parametrização do inversor. Colocando 5, a gente habilita a alteração dos parâmetros, ok? Bem, como a gente vai iniciar a parametrização aqui, eu recomendo a gente voltar os parâmetros do inversor com a configuração de fábrica. Por quê? Porque dependendo da parametrização que a gente for realizar, pode ser que tenha conflitos com outras parametrizações que já estão gravadas no inversor, ok? Então o parâmetro que faz isso é o parâmetro P204. Aqui no P204, pessoal, ele fala o seguinte, ó: carregar parâmetros de fábrica. Quais são as opções de parâmetro? De 0 a 4 é sem função, ou seja, não vai alterar nada, não vai carregar as informações dos parâmetros de fábrica. E se colocar 5, a gente vai voltar então todos os parâmetros do inversor WEG CFW08 ao modo de fábrica, garantindo o quê? Que não existem conflitos de parametrização. Então eu vou colocar o valor 5, prog. Veja que ele voltou no P000, ou seja, agora vamos tentar alterar, por exemplo, o parâmetro 133, que é a frequência mínima de trabalho do nosso motor. Veja que a gente não consegue alterar, pessoal. Por quê? Porque quando a gente volta no modo de fábrica, vamos ter que habilitar a alteração dos parâmetros de novo em qual parâmetro? No 000, ok? Então, 5, prog. Agora sim, vamos iniciar a configuração e parametrização do nosso inversor para que a gente controle o nosso motor trifásico de forma somente local, ou seja, somente pela tecla da IHM, ok? O primeiro parâmetro que a gente vai parametrizar, pessoal, é o P202. Por quê? Porque ele é o parâmetro que diz para o inversor se ele vai trabalhar no modo vetorial, que é um modo onde o torque que vai ser controlado do motor é de alta precisão, ou é um torque controlado de uma maneira mais simplificada, que a gente chama de forma escalar, ok? Conforme você está vendo aí, se a gente colocar 0 no P202, ele trabalha como escalar linear, 1 escalar quadrático, e se eu colocar 2 é modo vetorial de controle, ok? Então nós vamos programar para 0 para trabalhar no modo escalar linear, ok? Então prog 0, beleza, já vem de fábrica assim. Agora a gente precisa falar para o inversor qual é a corrente nominal de trabalho do nosso motor. Para isso, conforme você está olhando aí na placa do motor, a corrente nominal de trabalho dele em 220 volts é de 3.02 ampere. Então eu vou no parâmetro, conforme você está vendo no manual, P401, pessoal. O P401, você fala para o inversor qual que é a corrente nominal de trabalho do nosso motor. Então prog, vamos colocar aqui, ó, 3.02 ampere. Prog, beleza. Agora a gente vai ter que analisar o fator de serviço do nosso motor para poder saber qual a corrente de sobrecarga e colocar ela no parâmetro 156, conforme você está olhando aí no seu manual, ó. Estou colocando na tela para você. Como o fator de serviço desse motor é de 1.15, quer dizer que ele pode atingir uma corrente de até 15% a mais do que o nominal, a corrente nominal é 3.02. Somando 15%, a gente tem que a corrente de sobrecarga dele máxima vai ser de 3.47 ampere. Então vou no parâmetro 156 agora. Prog. Vamos para 3.47 ampere.
que é a corrente de sobrecarga máxima, prog. Ou seja, todas as vezes que o motor ultrapassar 3,47 A, o inversor vai detectar sobrecarga e possivelmente vai causar um erro chamado E05, ok? Conforme eu estou te mostrando, o E05, se ele acusar, quer dizer o quê? Que houve sobrecarga no inversor de frequência devido ao excesso de corrente acima do parâmetro 156, ok? Agora a gente vai parametrizar a frequência mínima de trabalho do motor. Como vocês sabem, o inversor de frequência, ele controla a velocidade do motor a partir da frequência, ok? Quanto maior a frequência, maior a velocidade. Quanto menor a frequência, menor a velocidade. Então, partindo da análise que a gente vai começar a frequência mínima que o motor esteja parado, a gente vai parametrizar a frequência mínima, que é o parâmetro 133, para 0 Hz, ok? Dizendo o quê? Que o mínimo de frequência, mínimo de velocidade é 0 RPM, tá bom? A velocidade máxima, pessoal, que é controlado logicamente pela frequência máxima, é o parâmetro 134. Então, prog. Nesse caso, qual que é a frequência nominal da nossa rede e que o nosso motor trabalha? É 60 Hz. De fábrica vem 66, que é uma porcentagem a mais do que a nominal. Então eu vou ajustar esse 66 aqui para 60 Hz, que é a frequência nominal de trabalho do motor. Ok? Então, beleza. Pessoal, lembrando que todo motor construído para 60 Hz, quando você coloca uma frequência maior do que a nominal, ele começa a ter enfraquecimento de campo. Ou seja, ele vai, a partir desse momento, perder o torque nominal do motor e, com isso, a carga que ele está tracionando no eixo dele, pode ser que ele não consiga fazer a sua rotação. Ok? Então tome cuidado em trabalhar frequências maiores do que a nominal, nesse caso 60 Hz, tá bom? Bem, pessoal, agora é hora da gente parametrizar o tempo total de aceleração do motor. Do zero, que é o seu estado em repouso, até a frequência máxima, que nesse caso é o parâmetro 134, que deu 60 Hz. O parâmetro que controla o tempo de aceleração do motor é o P100, igual o manual que vocês estão vendo, tá? O P100 ele pode ir de 0,1 segundo, tá? Até 999 segundos, pessoal. Nesse caso, eu vou trabalhar com um tempo de aceleração de aproximadamente 10 segundos, ok? O que eu levo em consideração para escolher o tempo de aceleração? A carga que está acoplada no eixo do motor. Se é uma carga muito pesada, eu tenho que tracionar essa carga, começar a fazer seu esforço nela através do motor com uma velocidade mais lenta, ou seja, eu tenho que demorar mais para partir o motor, partir de uma forma mais suave, para que não exista uma corrente de partida muito alta, tá? Bom, agora que a gente parametrizou a aceleração, tempo de aceleração, agora vamos P101, conforme o manual que você está vendo aí, é o tempo de desaceleração. Prog, vamos colocar para ele desacelerar em 9 segundos, ok? Para ficar um tempo próximo da aceleração aqui. Ok, pessoal? Também vai de 0,1 a 999 segundos, beleza? E agora, pessoal, é o parâmetro que a gente vai falar assim, ó, inversor, que jeito que você vai controlar o motor, cara? Você vai controlar na tela da IHM, que a gente chama de modo local, vai controlar através de dispositivos externos, que a gente chama de modo remoto, vai trabalhar nos dois tipos, somente local, somente remoto. Como que vai ser isso aí? O parâmetro que faz isso é o parâmetro 220, turma. Então, ó, P220, prog. Se você deixar 0, quer dizer que você vai controlar o motor através do inversor somente pela tecla da IHM, no modo local, tá? Se você deixar 1, quer dizer que você vai controlar o inversor de frequência através de sistema externo, botoeiras, tá, que são encaixadas nos bornes do inversor. Se você colocar 2, quer dizer que é tanto local, tanto remoto. Então, nesse primeiro programa, nessa primeira parametrização, ele vai ser 0, tá bom? Por quê? Porque a gente vai controlar somente pela tecla de IHM, somente local. Então, 0, prog. Agora que a gente parametrizou o P220, falou que vai controlar somente local, ou seja, pela IHM, a gente vai no P221, que fala assim, ó, inversor, de que jeito que você vai controlar a velocidade do motor? Então, prog. E aí, ó, se a gente deixar em 0, quer dizer que nós vamos controlar a velocidade da IHM no modo local pela própria IHM.
tá? Ou seja, aqui botão para cima eu vou aumentar a velocidade e para baixo vai descer a velocidade, tá? Veja que no manual ele chama de HMI, tá, pessoal? Que é a mesma coisa. Human Machine Interface e interface homem-máquina é a mesma coisa, tá? Se a gente colocasse 1, a gente controlaria a velocidade do motor através de um potenciômetro, método analógica, entre outras coisas, tá? Então nós vamos deixar 0, porque é através da tecla DHM. Prog. E agora a gente vai no parâmetro P231. O P231 ele fala assim, ó, inversor, como que você vai controlar o sentido de giro desse motor? Tá? Ele vai girar somente horário, que é o número 0, somente anti-horário, que é o número 1, ou você vai querer controlar o sentido de giro através de comando? O número 2, ele habilita comandos a controlar o sentido de giro. Se você colocar 0, é somente sentido horário, 1, anti-horário, e se você colocar 2, através de um comando, que por exemplo pode ser esse botão aqui, ele vai girar um para um sentido ou para o outro, então eu vou colocar 2, beleza? Agora no P229, ele fala assim, inversor, no modo local, que é o que a gente está trabalhando, sempre local, tá? Quem que vai fazer esse controle do sentido de giro? Você vai falar que é a própria HMI, que é a IHM, a interface, tá? Através desse botão, ó. Então, vamos deixar exatamente o número 0, tá bom? Que é teclas da IHM. Beleza. E agora, pessoal, chegou a hora tão esperada, que é a hora da gente ligar o nosso motor através do inversor de frequência. E para isso a gente vai colocar no parâmetro 005, no momento que a gente ligar através desse botão verde, que é o botão de Start, a gente possa visualizar a frequência de saída que vai ir para o motor, ok? Então, vamos lá, quando eu apertar o botão verde, motor em sentido, nesse caso, horário, vou trocar o sentido de giro